Eletrostática, aula 2. Aula 1 de eletrostática, aquela coisinha de eletrização, né? Bastante simples, eletrização por atrito, arrancando carguinha, eletrização por contato e a indução eletrostática, que é um pouco mais difícil. E agora a gente vai para a lei de Coulomb, ok? Eu sou o professor Theo e estou aqui para te ajudar. E você pode também me ajudar. Você pode se inscrever no canal, me ajuda bastante, dá um cliquinho, joinha aí, que eu agradeço muito, tá legal? E compartilha, a gente vai se ajudando aí, beleza? Mas sem demora, bora para a aula 2. Vamos lá, galera. Aula número 2, eletrostática, lei de Coulomb. Primeiro vamos lembrar do que nós estamos fazendo, né? Deixa eu pegar um apontadorzinho aqui, apontador laser está aqui. Vamos lembrar que nós estamos fazendo. Nós estamos estudando eletrostática. Esse estática aí tem a ver com estático, né? Com repouso. Nós estamos estudando cargas elétricas em repouso. Eletrodinâmica é mais para frente, tá? E repouso, só existe repouso em relação a um dado referencial. É lógico que esse referencial que nós estamos nos referindo é o referencial inercial. O que mais, galera? Aqui no nosso curso, no ensino médio, mais precisamente, a gente estuda eletrostática e a gente sempre estuda em situações que a gente despreza o tamanho do corpo. Então, para nós, o corpo é um ponto. É um ponto. Então, a gente está em situações de corpos pontiformes. A gente também faz isso na mecânica, né? Na mecânica, quando você está estudando os bloquinhos, tirando a situação de equilíbrio de corpo extenso, tirando essa situação, a gente sempre diz, o tamanho dos corpos é desprezível, né? Então a gente também faz isso lá na mecânica, tá? E a lei de Coulomb, como não podia deixar de ser, foi escrita por o Coulomb, né? Foi, na verdade, quem investigou experimentalmente. Já existia pessoas falando sobre força elétrica, atração, repulsão, cargas de mesmo sinal, né? Se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, a discussão já rolava. E como medir a força, quem investigou isso experimentalmente é um tal de Charles Augustin Coulomb. Olha a carinha dele aqui bonitinho, não é bonitinho, menino? A balança de torção, como é que ele mediu isso, né, o Coulomb? Como é que ele fez o experimento? Ele fez o experimento usando uma balança de torção. Eu fiz o desenho aqui de uma balança de torção, só para a gente ter uma ideia, né? Só para ter uma ideia. Quem também andou usando balança de torção, a gente vai ver na gravitação. Você já deve ter visto na gravitação universal de Isaac Newton, foi um tal de Henry Cavendish. Henry Cavendish usou uma balança de torção para medir o G grandão, aquele Gzão da constante gravitação universal, tá? Foi um experimento talvez mais sutil que esse. Porque a força elétrica, gente, ela é muito maior que a força gravitacional, tá? A gente vai ver isso depois num exercício. Aqui, olha, o que eu estou te mostrando. Imagine que eu tenho duas partículas aqui, onde eu estou passando aqui o meu mouse, meu apontador, duas partículas que se repelem porque elas estão eletrizadas, né? A gente pegou essas partículas e eletrizou elas, e essa partícula com essa se atraem, porque estão eletrizadas com cargas de sinais opostos e aqui com cargas de mesmo sinal. Então, quando acontece uma atração e uma repulsão nas extremidades desta haste, onde tem duas partículas, o fio sofre uma torção, né? O fio torce. E através dessa torção é medido um ângulo. O aparelho aí é só um esboço, né? Não tem aí o ponteiro. É medido um ângulo aqui em cima de torção do fio. E como os caras conhecem lá um coeficiente de torção, meio que parecido com um coeficiente de, né, uma constante elástica, ele consegue medir a força necessária para torcer esse fio naquele ângulo. E ele consegue determinar a força, tá? Então essa é a ideia da balança de torção que você vai ver de novo na gravitação, tá legal? Então a força de interação pode ser calculada em termos do ângulo de rotação do fio. Vamos lá. Mas o que o Coulomb concluiu? Então, o que o Coulomb concluiu é a força de interação entre duas cargas. É isso que ele conseguiu medir, tá? Essa força pode ser atrativa, aqui no meu caso é atrativa, porque eu tenho cargas de sinais opostos,
Mas vocês bem sabem que se as cargas forem de mesmo sinal, a força é de repulsão. Muito semelhante ao ímã lá, né? O magnetismo, ok? Então aqui eu tenho forças atrativas. Essas partículas, se eu largarem, elas querem se encontrar, tá? Aqui eu tenho uma carga que eu chamei de Q1. Aqui uma carga que eu chamei de Q2. E elas estão tendo uma força de interação, tá? Eu uso essa notação aqui, F12. O que é isso para mim? E aqui é uma força F21. Você tem que aprender a usar uma notação que te facilite a escrever rápido e entender o que você está fazendo, tá? Porque na hora da prova, a notação ajuda também. Aqui a minha notação, que eu acho interessante, diz o seguinte: esse F1 é a força na partícula 1, o F2 é a força na partícula 2. Aqui é a força na partícula 1 devido à partícula 2, porque força é uma interação, né? Não pode ter um corpo só. Aqui é a força na partícula 2 devido à partícula 1. É uma notação que às vezes eu uso. Então tá aqui essas forças de 1 em 1 sobre 2, desculpa. Aqui está a força na partícula 1 devido a 2, a força na partícula 2 devido a 1. Perceba que a terceira lei de Newton está aqui, né, galera? Toda força de ação gera uma reação contrária de mesma intensidade, mesmo módulo, mesma magnitude, né? Mesma direção, tá? Mesma direção e sentido oposto. Terceira lei de Newton, que quer dizer que essas forças têm a mesma intensidade. O que o Coulomb mediu foi como essas forças se comportam, né? Qual é o valor dessa força em relação às cargas e levando em consideração a distância entre elas. Porque, de novo, parecido com o magnetismo, você sabe que se você pôr dois imãs próximo, a força é grande entre eles, mas afastado a força é mais tênue, né? É uma força menor. Isso aqui não é magnetismo, guarda lá suas semelhanças. Aqui eu só escrevi o que eu já falei, que eu uso a notação de que F1 é a força na partícula 1 devido à partícula 2. E aqui eu estou escrevendo para vocês a lei de Coulomb, tá? A lei de Coulomb, eu estou aí um pouquinho na frente. A lei de Coulomb, né? De acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica entre as partículas está na razão direta do produto das cargas. Então depende do produto das cargas. Isso, já vamos ver o modelo matemático. E na razão inversa do quadrado da distância, tá? Muito parecido com a força da gravitação universal. Aliás, Coulomb já conhecia a lei da gravitação universal, né? Então isso aqui é semelhante porque ele desconfiou que deveria existir alguma semelhança, né? Não é uma cópia, obviamente que não, tá? Então vamos entender isso aqui melhor, né? O que quer dizer que essas partículas se atraem ou se repelem, tá? Na razão direta do produto das cargas e na razão inversa do quadrado da distância. O que isto significa? Então vamos lá. Escrito numa linguagem matemática significa isso aqui, tá? A força está na razão direta do produto das cargas, né? O que significa para nós, se você pegar uma dessas cargas e dobrar o valor, tá? Colocar uma outra carga no lugar com o dobro do valor, eu tenho o dobro da força. Se eu dobrar as duas, dobra 2 vezes a força aumenta 4 vezes. Se eu pegar e substituir uma carga dessa por uma outra que tem 1/3 do valor, a força cai 3 vezes, fica dividido por 3. É razão direta, o que eu fizer com as cargas acontece diretamente com a força. Se eu multiplico carga, multiplica a força, se eu divido carga, divide força. É isso que eu quero dizer, razão direta, você deve saber, né? E razão inversa quer dizer que quando a distância aumenta, a força diminui. Só que tem um quadrado aí, que a gente vai ver depois no gráfico, que acontece com o efeito do quadrado, né? Professor, mas apareceu uma constante aí, apareceu um número aí, né? Um K0, aqui não está escrito aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma constante, né? Vamos dar uma olhadinha melhor para ela. Isso aqui é uma constante, que a gente chama de constante eletrostática. É porque essas cargas, né? Elas produzem o que a gente chama de campo elétrico. Veja que elas estão interagindo, a carga 1 atrai a carga 2, a 2 atrai a carga 1 e elas não estão em contato. A gente aprendeu lá na mecânica, aula de dinâmica, aula 1 de dinâmica,
que para existir força, força é uma interação, então tem que ter contato. Como é que essas forças aparecem sem contato? É porque deve ter alguma coisa que preenche o espaço entre elas que permite que elas interajam. Essa alguma coisa é o campo elétrico, tá? Mas dependendo do meio em que eu me encontro, esse campo elétrico vai agir de maneira mais intensa ou mais tênue. Então depende de onde eu estou. Essa constante eletrostática tem a ver com o meio onde eu me encontro, tá? Então ela tem a ver com o meio e ela também dá uma acertada aí nas unidades para a gente trabalhar nas unidades que nos importam, tá? Então a constante, não se preocupe muito com ela por enquanto. Ela é um número que põe aí para acertar a conta. Essa constante K, na verdade, a constante eletrostática, ela é escrita em função de uma outra constante mais geral, que a gente vai usar bastante mais na frente, a gente vai voltar a falar dela. Mas eu vou falar alguma coisinha por enquanto. Ela tem um nome, esse ε0, né? Então a constante K está escrita em função de ε0 e aparece um π, que é uma outra constante. Bom, esse ε0 tem a ver com o que eu acabei de falar, com o meio, é a permissividade do meio, né? É um valor aí de 8,85, 10 a menos 12 farad por metro. Esse é o ε0. Isso no vácuo, tá? Então, dependendo do meio, eu tenho outras constantes. A gente vai ver bastante isso, principalmente em capacitores, tá? E o K0, que eu escrevi o K0 em função do ε0, a gente chama de constante eletrostática. A gente já fez a continha para ir rápido, né? Quanto vai valer esse K0? 9 vezes 10 a nona. E com relação às unidades, a gente vai ver no exercício, para ficar mais claro. Eu estou aqui um pouco na frente, a constante eletrostática tem esse valor aqui. No exercício a gente vai falar com mais detalhes, tá legal? Professor, por que aparece o π aqui embaixo aqui, né? Tem a ver com facilitar algumas contas que aparecem na frente, tá legal? Facilitar alguns cálculos. Então, é essa lei de Coulomb, a força depende do produto das cargas. A força depende do produto das cargas na razão direta e na razão inversa do quadrado da distância, e aparece um númerozinho aqui que eu posso escrever desta maneira para acertar a minha continha. Vamos olhar o gráfico para entender um pouco melhor daquela coisa do quadrado da distância. Vamos olhar o gráfico. Estou fazendo um gráfico aqui para vocês, onde aqui eu estou marcando a força elétrica, é lógico, e aqui a distância entre duas cargas quaisquer. Como é que essas cargas se comportam? Quando eu pego duas cargas conhecidas e vou mudando a distância e vou medindo a força. Entendeu a brincadeira aí? Vou, né? Aumento a distância, diminuo a distância e vou medindo a minha força. Então eu imaginei aqui uma distância d qualquer entre duas cargas, né? Lembra lá do desenho anterior? Então eu estou mantendo as cargas e estou medindo essas forças em função dessa distância. Então eu vou aumentar essa distância e ver o que acontece com essa força. Acabamos de ver que a força está na razão inversa da distância. Então eu imagino que quando eu aumentar a distância, diminua a força, né? Então para uma distância d, a formulinha me dá uma força que eu chamei de F e está aqui. Isso me dá um ponto bem aqui onde eu estou colocando o meu apontador. Eu tenho uma força F para uma distância d. A pergunta que não quer calar é a seguinte: o que você espera? Para o vídeo e pensa, e responde. O que você espera que acontece com o valor da força se eu dobrar a distância? Então as cargas estão aqui a uma distância, eu pego essas cargas e dobrei a distância. O que você espera que acontece com a força? Tá? Quando eu dobro a distância, eu vou mostrar depois na equação, tá? Agora a gente vai fazendo um raciocínio de cabeça. Quando eu dobro a distância, como a distância está ao quadrado, esse 2 de dobrar a distância ao quadrado é 4. Aparece um 4 no denominador, isso quer dizer que a força, quando eu dobrar a distância, tá aqui ó, dobrei a distância, eu vou ter no denominador um 4 que não tinha antes, então a força cai 4 vezes. Olha que simplesinho, a força cai 4 vezes. Eu tenho mais coisas que aparecem dessa maneira. A força gravitacional, o campo elétrico, a verdade também, o campo gravitacional, tá? Então, olha só, a força caiu para 1/4 do que era antes, né? Fica F sobre 4, se eu dobrar a distância.
E agora se eu triplicar a distância? Para aí e pensa, o que acontece? Se eu triplicar a distância, 3 vezes d, o 3 vai ao quadrado é 9, então eu tenho uma força que caiu em relação à primeira situação aqui em cima, a força cai para F sobre 9, cai 9 vezes, né? Se eu triplicar aqui a distância, ó, 3d, eu vou obter uma força F sobre 9, vamos ligar esses caras e ter aqui o ponto. Então eu fiz aqui 3 pontinhos, tá? Eu pus aqui 3 pontos para vocês. Poderia pôr o próximo. Qual seria o próximo? Imagina que eu vou aumentar essa distância para 4 vezes. As cargas tinham uma distância, eu fiz o quê? Dobrei, tripliquei, quadrupliquei a distância. E a força ficou bem pequenininha, né, professor? Isso, né? A força cai bastante. Quanto ela cai? 4 ao quadrado, 16. Em relação à força que eu tinha anteriormente, a força fica dividida por 16. Esse ponto eu não marquei no gráfico, ia ficar muito ruim, tá? Mas vamos fazer as contas aqui para a gente ver na matemática como é que ficou. Olha lá, a formulinha é só a parte de branco aqui, né? A força F é F, Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado, multiplicado por um número aí, que é uma constante, é um acerto de conta. Se eu lançar um 2 aqui embaixo, quer dizer que eu dobrei a distância, vai aparecer um 4 aqui embaixo, então a resposta fica dividido por 4. Tá? Se eu triplicar, jogar um 3 aqui embaixo, 3 ao quadrado, 9, o d ao quadrado é d quadrado, eu fico com a mesma expressão de antes, mas aparece um 9 embaixo. Então minha força ficou 9 vezes menor, cai, né, para um nono do que era antes. Se eu jogar um 4 aqui embaixo, 4 ao quadrado, 16, vocês estão vendo, é um raciocínio rápido. É um raciocínio rápido. A gente vai fazer esse exercício, você vai ficar bom, você vai ficar capacitado. Tá? Não precisa virar um físico para se dar bem em física nos concursos, por mais que uma prova do ITA, às vezes da APES, PSEC, Escola Naval, sejam difíceis, mas a gente não precisa ser físico, tá? Olha lá, é uma curva, tem mais ou menos essa cara, minha curva aqui não ficou muito bem feita, né? Precisava melhorar ela. É uma curva que está me dizendo o seguinte, ela não toca no eixo da distância aí, que quando ela tocar no eixo da distância, a força é zero. Eu digo que ela vai tocar no eixo da distância, o eixo da distância vai ser uma assíntota, não sei se você já ouviu esse termo, lá no infinito, né? Então, quando a distância é muito grande, eu digo, ó, a distância é muito grande, muito grande. Então, a força caiu tanto, 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 que eu digo que ela é praticamente zero. Também, ó, quando a minha distância é menor do que d, aqui, ó, a força vai lá em cima, ela é maior que F, né? Maior que F. Vamos fazer um raciocínio? E se a distância caísse pela metade, aqui ao invés de d, fosse d sobre 2? Opa, o raciocínio é, se eu dividir d, aumenta a força. Se eu dividir por 2, 2 ao quadrado é 4, a força aumenta 4 vezes. Olha só, se eu pegasse um d aqui que está na metadinha, aqui, ó, d sobre 2, a força ia explodir para 4F, não ia caber aqui no gráfico, ó, lá em cima, né? Então, para distâncias pequenas, a força vai tendendo a infinito. Tá legal? Quando a distância tende a zero, a força tende a infinito. Quando a distância tende a infinito, a força tende a zero. É essa a nossa lei de Coulomb. Com isso, você já faz algumas coisinhas, né? Mas vamos lá, princípio da superposição. Então o que a gente vai pensar aqui agora é o seguinte, até agora eu te mostrei duas cargas interagindo, uma carga 1 e uma carga 2. E se eu tivesse mais do que duas cargas, o que acontece? A gente usa o princípio da superposição. Se tivermos mais de duas cargas elétricas, as interações se superpõem, né? Então uma partícula que interagem com duas ou mais partículas, essas forças se somam e eu tenho um resultado depois, que é a sobreposição de todas essas forças. Em outras palavras, é a soma vetorial. É só fazer a soma vetorial. Então, a força eletrostática que atua sobre cada uma é a resultante, é a soma vetorial das interações com as demais cargas. Tá? A gente vai fazer um exemplo, depois nós vamos fazer exercício usando isso, é óbvio, né? Então vamos ver aqui o princípio da superposição, mas vamos ver um exemplo. Eu não vou fazer continha aqui, vou só dar uma ideia, porque tem um exercício parecido com esse na próxima aula. Próxima aula de eletrostática, o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercícios dessa aula, tá? Exercícios com certo grau de dificuldade. Então aqui eu dei só um exemplo para a gente analisar o que foi dito.
Duas cargas pontiformes, Q positivo e Q negativo, estão situadas no vácuo, separadas por uma distância 2D. Qual a força que atua sobre uma terceira carga, que eu usei o Q minúsculo, situada sobre a mediatriz do segmento que une as duas cargas a uma distância D do ponto médio desse segmento? Vamos escrever isso? Será que você conseguiria fazer o desenho aí? Que desenho você faria? Para aí e faz o desenho com base no texto. O desenho tinha que ser o seguinte: eu tenho duas cargas Q, tá? Uma positiva e outra negativa. Eu tenho uma reta que une essas duas. E eu coloquei uma outra carga bem em cima do ponto médio deste segmento. Bem em cima do ponto médio. Essas cargas Q maiúsculo e Q maiúsculo positivo e Q maiúsculo negativo estão separadas por uma distância 2D. Olha lá, daqui até o ponto médio é D, daqui até a outra carga é D, a distância entre elas é 2D. E eu estou dizendo que a distância dessa carga, a altura dela em relação ao ponto médio, eu chamei de D maiúsculo. Tá? São só valores. Essa carga é o Q maiúsculo, essa também com uma diferença. Isso aqui é o módulo. Essa carga é positiva e essa carga é negativa. O que eu quero saber é o efeito sobre esta carguinha que eu chamei de Q minúsculo. Qual é o efeito? Ela vai interagir com duas, esses efeitos vão se sobrepor, né? Então a gente vai ver a superposição do efeito da força elétrica de duas cargas sobre uma terceira, podia ser de N cargas, só daria mais trabalho. Então vamos dar uma ideia de como faz isso? Não vou fazer a continha, só vou mostrar para a gente deixar a continha para a próxima aula. Então eu tenho que imaginar que estas cargas estão interagindo aqui, força de interação, que deve ter uma repulsão, porque elas são cargas de mesmo sinal, essa carga positiva e essa positiva, as duas vermelhinhas, e aqui uma interação de atração, porque eu tenho uma carga positiva e uma negativa, né? Então olha só, aqui eu estou dizendo que essa carga repele em relação a essa outra, na mesma direção da reta que une as duas, lei de Coulomb, tá? E essa força eu chamei de F1 apenas, facilitei a notação. Só estou marcando essa força, F1 é a força entre as duas cargas aqui. Lógico que ela age aqui também. Professor, por que você não marca aqui? Porque eu estou focado no resultado aqui. Eu não estou querendo saber do resultado sobre essa. Mas essa força aparece nesta carga, de acordo com a terceira lei de Newton, ela tem que aparecer aqui também, né? Em sentido oposto, de acordo com a terceira lei. Mas essas duas cargas também interagem. E aqui a força de atração, porque as cargas têm sinais opostos. Tá aí. Essa eu chamei de força F2. A ideia é, qual será o resultado dessas duas forças? Ela sente as duas ao mesmo tempo, como é que eu faço? Né? Essas forças vão se sobrepor. Eu vou fazer uma soma de vetores e determinar o valor dessas forças. É isso que eu vou fazer. Calcula F1, calcula F2 e soma vetores. Sabe somar vetor? Ah, não sei, professor. Passa lá, né? Procura lá na minha playlist, tem uma playlist de vetor lá. Você vai aprender a somar vetores, tá? Mas aqui eu dou uma ideia, né? Como é que eu somo vetor? Eu passei uma paralela F1, vou usar a regra do paralelogramo aqui porque ficou mais fácil. Eu passei uma paralela F1 na extremidade de F2 e eu vou passar uma paralela F2 na extremidade de F1, formando o que a gente chama de um paralelogramo. E quem é a resultante das forças? Você vê isso lá na mecânica, né, gente? Qual é a resultante das forças? É a diagonal deste paralelogramo. Então, esta é a sobreposição dessas duas forças, resulta nesta força FR. Tá legal? É só a ideia que eu quero que você tenha, a gente vai fazer exercício. Eu fiz aqui uma pré-resolução, mas não era necessário por enquanto. Fiz uma pré-resolução só para você entender o que a gente tinha que fazer. Eu tinha que calcular essa distância, né? Porque não foi dada essa distância entre as cargas, tá? Que essa distância eu chamei de R. Sem essa distância, como é que eu escrevo a lei de Coulomb? A força F1 depende do produto das cargas, Qzão, Qzinho, né? Dividido pela distância que eu chamei de R ao quadrado vezes uma constante. F2 daria o mesmo resultado, porque também é Qzão, Qzinho, são as mesmas cargas. A diferença é que uma força é atração
e a outra é repulsão, tá? Calcularia as duas, calcularia esse R, tem um exercício lá para a gente fazer, tá? Calcularia esse R por Pitágoras, né? Olha lá, cateto, cateto, hipotenusa. Escreve lá o teorema de Pitágoras, tá aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Calcula essa distância, que vai entrar aqui no denominador, tá? Feito isso, eu tenho o valor de F1 e F2. E agora, professor? Faz a soma. Só que é soma vetorial, hein, meu querido? Força vetorial, meus amiguinhos, amiguinhas. Não dá para somar vetor como se soma escalar. Então você não sabe, você vai aprender na próxima aula como é que soma vetor. Então eu vou calcular esse FR somando F1 mais F2 ao símbolo de vetor em cima, somando vetorialmente. Não me venha somar valores, somar módulos aqui, porque aí você não está sabendo nada de vetores. Tá legal? É difícil? Galera, então a aula 2 é isso. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Quanto você paga para inscrever no canal? Nada. E você não sabe quanto você me ajuda. Dá um cliquinho. Eu aprendi a toda vez que eu assisto um vídeo de colegas, eu assisto um vídeo de outros professores de física para ver a didática deles, tá? E toda vez que eu assisto, eu vou lá e curto. É um trabalho, gente. É um trabalho que a gente está fazendo aqui. A gente gosta de fazer. Ajuda você, ajuda mais gente, ok? E se você clica o botãozinho de curtir e se inscreve no canal, não paga nada e ajuda muito. A gente fica por aí. Se me procure lá nas redes sociais, eu estou aqui na frente, ó lá, tá? Me procure lá nas redes sociais, aqui no YouTube, eu estou lá no Instagram, que eu estou tentando bombar mais esse Instagram, e também estou lá no Facebook, onde muita gente nem passa mais. Valeu? Abraço para vocês, abraço, até mais ver.